boa noite. Boa noite. Estou autorizando aqui todo mundo. Já está todo mundo aqui dentro. Boa noite, oi, Ana. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou Annelise Giacometti, estou em Porto Alegre. Legal, que prazer. Tem pessoal entrando ainda. Deixa eu ir me apresentando para vocês, porque vários de vocês eu estou vendo pela primeira vez, e talvez vocês também estejam me vendo pela primeira vez. Eu sou a Carol, sou professora de português. Aqui no Saber Ampliado, em breve, vocês vão ter acesso a um curso exclusivo para a plataforma sobre português para liderança, pensando um pouco no mundo do trabalho, corporativo, ou em pessoas que precisam dar palestras, se comunicar em diversos meios. Eu fiz um curso exclusivo para vocês e pensado para esse contexto. Mas as mentorias são uma ótima oportunidade para poder dar respostas mais personalizadas, né? Ouvir um pouco das demandas de vocês. Então, eu queria muito saber se vocês preferirem, podem levantar a mão, se vocês preferirem, podem escrever pelo chat, mas me contem um pouquinho, assim, se vocês são da turma que gosta de português ou da turma que tem mais dificuldade, se vocês estudam com frequência ou se faz muito tempo que vocês estão afastados, vocês usam mais comunicação oral ou mais comunicação escrita. Eu quero ter uma ideia de quem são vocês para a gente poder ter uma conversa mais alinhada com as necessidades, os objetivos que vocês têm. Quem preferir falar, pode levantar a mão aí que a gente vai deixando vocês abrirem o microfone, mas se estiverem tímidos, podem mandar pelo chat, não tem problema. Olha, Rodolfo não é falante nativo de português. Annelise, pode falar. Boa noite, de novo. Estou em Porto Alegre. Eu tenho 71 anos e eu trabalho com gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, né? Eu trabalho muito com idosos, conversando, e também com as famílias, né? Então, a importância para mim do português e da linguagem é que ela seja muito clara e simples, para muitas vezes coisas que são complexas, como, por exemplo, falar sobre uma doença que é complexa para quem não é da área de saúde, né? E falar de maneira muito clara, né? Então, vim para a tua aula para aprender. Eu acho que a gente sempre aprende. E eu acho que vai ser muito bom. Muito obrigada. Obrigada, Annelise. Eu que agradeço. Patrícia, você tinha levantado a mão, quer aproveitar? Sim, tudo bem? Boa noite. Eu sou a Patrícia, sou mineira, sou do Prata, Triângulo Mineiro. Eu estou iniciando minha carreira de palestrante e eu gostaria de me sentir mais segura. Eu tenho algumas repetições e isso eu percebo após falar, então eu já consigo perceber aonde que eu estou errando. E eu queria umas dicas, umas orientações para que eu tenha mais segurança e até assim, ó, tempo de pausa, tudo, onde que eu coloco vírgula, pontuação. Então, é a minha dúvida. Tá bom. Então, para você, é comunicação oral. Sim, comunicação oral. Eu tenho muita dificuldade, ou é uma timidez, uma vergonha. Tá bom, podemos falar disso. Luiz Fernando, boa noite. Pode ficar à vontade para abrir aí. Boa noite, Carolina, como vai? Boa noite a todos. O meu nome é Luiz Fernando Mora, eu sou um paciente oncológico em remissão e eu comecei com esse projeto, que é o projeto da MBB Alive,
que é um trabalho de mentoria e de palestras para pacientes e para familiares de pacientes oncológicos. E a vida inteira eu fiz palestras técnicas, mas quando a gente vai fazer palestras falando da gente, parece que fica mais difícil. Então, eu estou aqui para aprender um pouco, para ouvir o que tem de ensinamentos, para eu poder aplicar aqui nas minhas palestras, falando sobre o tratamento oncológico. Legal, obrigada, Luiz Fernando. Rosana? Boa noite a todos. Meu nome é Rosana, sou médica anestesista, estou falando do Amazonas, do interior do Amazonas, de Itefé, e lido com gente há 41 anos, e é sempre bom melhorar. A gente sempre tem o que melhorar todos os dias. Estou aqui para isso. Boa noite. Obrigada, Rosana, boa noite. Para quem está chegando agora, eu pedi para vocês, para quem quisesse se apresentar, ou pelo chat, ou levantando a mão aqui para poder abrir o microfone, para a gente saber um pouquinho de quais são as necessidades de comunicação de vocês, se as dúvidas são mais sobre comunicação escrita ou sobre comunicação oral, e se vocês gostam de português, se tem dificuldade. Então, para quem chegou depois, é isso que a gente está fazendo agora. Deixa eu passar a palavra para o Paulo. Boa noite, Paulo. Paulo, está por aí? Então, deixa eu passar o Rodolfo na frente. Pode abrir, Rodolfo. Obrigado, Carolina. Como eu comentei, eu sou chileno, tenho estudado português para tentar melhorar a minha comunicação, especialmente com os funcionários, e meu objetivo é entender um pouco mais os fonemas e tentar melhorar a minha comunicação oral. Legal, Rodolfo. Seja bem-vindo. Espero que seja bem útil para você também. Wanda? Seu microfone está fechado, Wanda. Tá me ouvindo agora? Sim. Então, eu sou arquiteta urbanista, né? Já trabalho na área há mais de 10 anos e eu estou especializada em área hospitalar, clínica, e gostaria de aprender a melhorar o meu oral também, porque agora, recentemente, apareceram oportunidades de palestrar, de falar em podcast, fui convidada para algumas entrevistas em rádio, pelo fato do trabalho que a gente está executando, e eu sinto a necessidade de melhorar. Eu realmente não tenho tanta experiência no oral e eu queria me desenvolver melhor, poder entregar um produto melhor, né, para os meus clientes. Legal, Wanda. Obrigada. De A nada. fila de quem gostaria de falar acabou. Tem mais alguém? Quer levantar a mão aí e abrir o microfone? Ana? Ah, não. Tá bom. Não, só estou cuidando da fila aqui, mas tá, todo mundo já falou, tudo certo. Acho que seu microfone só está um pouquinho baixo, Carol. E eu queria reforçar e pedir para todo mundo, quem puder abrir a câmera para a gente poder se ver, a comunicação também, né? Ela é visual. Então, se a gente pudesse ver, e até para a gente registrar esse momento aqui, que está todo mundo junto nessa noite, às 20 horas, né? Estudando português, tão importante para todos nós, né? Então, se todo mundo puder abrir a câmera também, a gente agradece, né, Carol? Sim, é bem legal poder ver vocês. Mudei o microfone, vamos ver se vai melhorar. Melhorou? Ótimo, melhorou. Então tá bom, maravilha. Sejam bem-vindos, gente, é um prazer a gente se ver pela primeira vez. Mensalmente a gente tem esse encontro e ele é 100% focado para as necessidades de vocês. Se ao longo do tempo aí surgir, entre um encontro e outro, surgir alguma dúvida, fiquem à vontade para usar a plataforma, para registrar. A gente pode interagir por lá ou trazer para o próximo encontro também. Eu tenho feito essa dinâmica de ouvir vocês e tirar dúvidas, às vezes dúvidas específicas de temática, às vezes coisas mais gerais, mas é bem legal a gente poder fazer essa troca e poder fazer uma conversa baseada no que vocês buscam. Wanda, sua mão está levantada, mas acho que é daquela hora, né?
Então tá bom. Primeira coisa, eu estou feliz de ouvi-los, porque quando a gente fala que é professor de português, muita gente já imagina aquelas aulinhas de gramática muito tradicionais, muito focadas em nomenclatura, em ficar classificando coisas da língua, e não é esse o objetivo, pelo que eu estou entendendo, da maioria de vocês, né? Não é que ninguém esteja se preparando para ir fazer uma prova, que precise tirar nota, que vá ter que decorar alguma nomenclatura específica, e sim pensar o português para o uso do dia a dia. Então, isso é muito mais interessante e é algo que, de fato, exige um preparo constante. São muitos conteúdos, tem muito assunto, e tem assuntos que são mais pertinentes para a linguagem escrita. Então, por exemplo, se vocês me dissessem, puxa, eu tenho que escrever relatório, trabalho acadêmico, e-mail, aí a gente poderia falar de crase, de acentuação, de pontuação, de vírgula, que eu acho que em algum momento a gente chega lá, né? Vocês certamente vão querer falar desses assuntos também. Mas hoje, como vocês trouxeram esse contexto da oralidade, acho que tem bastante coisa que a gente já pode falar para ir se preparando. Então, a primeira coisa que eu diria é sobre a importância de vocês tentarem se gravar falando, porque a gente precisa de um diagnóstico de quais são as dificuldades, qual tipo de problema, ou de obstáculo, ou de erro acontece. Por exemplo, eu vou falar, o vocabulário some da minha cabeça, e eu repito as mesmas palavras várias vezes, isso é uma coisa. Outra coisa, falo muito rápido, falo comendo as palavras. Outra coisa, falo fazendo vários parênteses e minha fala vai ficando confusa, não lembro mais nem como eu comecei, porque eu vou intercalando ideias. Daí para tudo tem uma estratégia, né? Para quem fala fazendo vários parênteses, a gente vai falar, olha, tenta pensar em sempre citar 3 itens. Vou falar 3 ideias principais desse meu assunto aqui. São maneiras de ir organizando o pensamento que se refletem na fala. E tem a questão gramatical. Então, pode ser que quando vocês se gravarem e se ouvirem depois com calma, vocês percebam, por exemplo, que a concordância verbal falha. Eu falo um sujeito no plural, e aí vou intercalando outras ideias, de repente eu coloco o verbo no singular. Então, para que vocês possam praticar para esse tipo de coisa não acontecer, primeiro, vocês precisam saber que isso acontece. E aí depois a gente expõe vocês a mais práticas, e eu posso trazer exercícios, deixar com vocês listas de exercícios, por exemplo, de concordância, de uso de vírgula, para o caso da escrita, porque aí vocês conseguem praticar bastante para que isso vá se tornando automático na fala. Então, o primeiro passo de tudo é diagnóstico. Se a gente estivesse numa sessão individual, eu e vocês, eu estaria agora ouvindo muito cada um, e anotando para tentar identificar qual é o tipo de dificuldade. Às vezes a gente já sabe qual é a própria dificuldade, às vezes não. Então, se gravando, vocês também conseguem, de repente, pedir feedback para alguém, não precisa ser um especialista, para um amigo, falar o que chama atenção na minha fala. Você acha que eu sou repetitiva? Eu demoro para chegar no ponto principal, né? Faço muito rodeio até trazer as ideias principais, porque aí a gente tem na fala um problema, não um problema, mas uma mesma dificuldade que a gente tem com a página em branco. Quando você pensa num texto, se eu sei que eu vou estruturar meu texto com uma introdução, depois um desenvolvimento, depois uma conclusão, eu já vou organizando que tipo de ideia entra em cada parte. Como a fala não tem essa estrutura tão definida, e como a fala não tem a possibilidade de revisão, porque num texto você coloca as ideias ali, depois você vai, muda de lugar, puxa uma seta para cá, traz um parágrafo para cima. A fala não, a fala sendo espontânea não possibilita que a gente faça isso. Então, o que é importante na prática da fala? Pensar nessas maneiras de organizar o pensamento, imaginar quanto tempo eu tenho, o que eu devo colocar na parte inicial. Para quem falou que é palestrante, né? Geralmente, o que se recomenda para palestrante? Começar com alguma coisa que engaje as pessoas, que chame a atenção.
Pode ser uma pergunta que faça a pessoa pensar sobre a vida dela, sobre a experiência dela, algum conhecimento que ela traga. Pode ser uma curiosidade, um dado super surpreendente que pouca gente sabe. Todas as áreas têm os seus, né? Para quem é leigo, sempre vai ter em outra área alguma coisa que a gente não imaginava, algum dado chocante, alguma reflexão, alguma citação de um livro. Quer dizer, a palestra precisa já começar num ponto alto. O que os especialistas falam sobre o que não é recomendável na palestra? Oi, pessoal, meu nome é Carol, sou formada em letras, fiz mestrado em educação, blá, 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 aquela coisa muito morna de ficar dando contexto e não chegar num gancho que puxe a atenção, né? Então, começar a fala já com um ponto mais importante, não é como um conto, por exemplo, que a gente deixaria o clímax para uma parte mais final. A palestra precisa de um gancho inicial. Então, tudo isso que eu estou falando está relacionado a essa organização de uma sequência de ideias, que vai depender muito do objetivo de cada um, né? Na palestra, o objetivo, no comecinho, é captar a atenção das pessoas, para você garantir que até o fim elas vão estar ali. Em outros contextos, tem outras lógicas. Por coincidência, nosso encontro de hoje tinha o nome de Como Encontrar a Sua Voz, e foi muito bom ouvir vocês falarem, porque isso está super alinhado, né? O que significa isso de encontrar a voz? Quando a gente fala sobre língua portuguesa e comunicação, não dá para dividir entre certo e errado. Ou uma coisa está certa ou está errada. A gente pensa muito mais em adequação. Então, a minha voz adequada depende de quem é o público. Se todo mundo aqui fosse formado em letras, minha fala precisaria ser outra. Se todo mundo fosse estudante universitário ou estivesse prestando concurso, a gente iria para outro caminho. Então, tentar saber também quem é o público, né? Por mais que nem sempre isso seja uma informação dada, mas é algo que guia completamente o tipo de informação que você vai dar, o vocabulário usado, né? A Annelise falou sobre precisar se comunicar de maneira muito simples com os familiares. Quer dizer, não adianta tentar demonstrar conhecimento técnico falando difícil para a família. Tem contextos em que a gente entende que as pessoas querem se estabelecer como autoridades e aí recorrem ao vocabulário difícil, muito específico da área, muito jargão, a termos considerados mais eruditos, o que pode ser muito valorizado num determinado contexto. Quando o meu interlocutor é alguém que ou é uma pessoa que pode ter uma formação escolar menor, mais restrita, ou pode ser uma pessoa mais simples, e até o fato de ser uma pessoa em situação emocional, né, de forte emoção, porque está lidando com saúde de um familiar, tudo isso interfere na capacidade de compreensão das pessoas. Então, se eu usar um vocabulário muito específico, se eu esperar que essas pessoas tenham como conhecimento prévio um jargão da área, provavelmente essa comunicação vai falhar. Imagino que eu não esteja falando assim nada muito novo para vocês, mas isso é um princípio muito básico do uso da língua e da comunicação, que vale para comunicação oral ou escrita, né? Texto tem a mesma lógica, e apesar de parecer óbvio quando a gente fala assim, no dia a dia, se vocês repararem, a gente recebe muito e-mail no tom errado, muito e-mail de alguém que vem com uma formalidade excessiva, e aquilo se torna inadequado. Então, o correto, quando a gente está falando da língua em uso da vida, do trabalho, o que vai ser mais correto é o que for mais adequado para cada contexto. Quer dizer, a gente vai precisar de um repertório amplo. Para falar com outro especialista, preciso de um repertório mais refinado, digamos assim. Para falar com alguma pessoa leiga ou que não tenha o mesmo conhecimento, eu preciso me adequar, tentando tornar mais simples. Deixa eu deixar o chat aberto aqui, porque se vocês quiserem mandar perguntas específicas, exemplos, fiquem à vontade. Se vocês tiverem uma frase, alguma coisa, assim, uma situação que gera dúvida, vocês podem mandar. Eu ouvi um barulhinho, mas acho que não chegou nada, né?
Ah, não consegui abrir aqui. Então, acho que o primeiro passo é esse. E voltando ao título, de novo, do nosso encontro, né? O como encontrar a sua voz, significa também que é algo muito individual, porque a gente tem estilos de comunicação. Então, mesmo dentro dessa adequação para cada interlocutor, a gente também pode tomar decisões. Por exemplo, eu sou uma professora de português que gosto de usar a gente. A gente toma decisões, a gente faz, a gente conversa. Tem professores que não gostam, que gostam de soar mais formais. Então, eles sempre conjugam o verbo com nós. Essa é uma escolha de estilo. Está errado falar a gente? Não. Seria mais formal, talvez soasse mais erudito para algumas pessoas, se eu sempre usasse nós? Sim. Então, acho que a gente também pode tomar essas escolhas, tomar essas decisões que fazem nosso estilo de comunicação, né? Vai ter uma pessoa com estilo mais sério, outra mais descontraído, e tudo isso é opcional, e é correto, e é válido, desde que adequado ao nosso contexto. Tudo bem até aqui? O que eu imagino como cuidados importantes, principalmente para quem falou que está se preparando para a palestra e que não estuda português com frequência, porque eu acho que não faz parte mesmo da vida adulta a gente estudar sistematicamente, né? A gente vai atrás de respostas quando tem dúvidas e tal. Mas tem usos que são mais estigmatizados, que viram ruídos. Então, imagino que todos vocês tenham alguma frase específica, algum uso, algum desvio gramatical que incomode vocês, né? Sempre tem. Ana já está rindo ali, porque eu sei que a Ana tem... Eu tenho vários, gente, eu tenho vários problemas, mas eu adoro português, eu amo português, gosto de estudar, mas tenho várias coisinhas aí. Mas também gosto da informalidade, eu acho que a informalidade, principalmente na escrita, né, que é o que você estava falando, né, Carol? Ela traz para a gente, assim, parece que a gente ameniza qualquer interpretação errada, né? Eu cuido principalmente, assim, em e-mails, né? A gente geralmente... Ó o né de novo, né, gente? Ó o né. Mas na escrita eu tento ser o mais informal, porque já parece que quando a gente está pedindo ou colocando as questões profissionais, já parece uma coisa dura, né? Mandando alguma coisa. Então, eu já vou para a informalidade, né? Comparar escrita e fala é muito interessante porque a gente tem em cada uma delas recursos que são exclusivos. Então, na fala, a gente tem o volume, a entonação, e na escrita você vai ter a pontuação e mais uso de vocabulário. Às vezes, na fala, se eu dissesse uma coisa como Ana, faz esse favor aqui para mim, isso já soasse muito delicado, mas na escrita pode ser que eu precisasse caprichar um pouco mais na minha tentativa de soar gentil, né? Ana, será que eu poderia solicitar uma gentileza, se você puder? Porque como a gente não sabe o tom em que vai ser lido, a gente acaba fornecendo elementos complementares para sinalizar, para deixar bem claro, olha, não estou dando uma ordem, estou tentando ser gentil. Então, tem as características típicas de cada modalidade, da modalidade escrita e da modalidade oral. Para a fala, o que eu acho importante? O primeiro aspecto, eu já citei, que é a concordância verbal. Por quê? Porque é um tipo de erro que é considerado estigmatizante. Quer dizer, se eu for fazer uma palestra e eu disser as empresas hoje em dia é muito exigente, isso vai, para muita gente, né, no imaginário de muitos ouvintes, pode colocar em xeque a qualidade da pessoa que está apresentando. Então, a credibilidade, muitas vezes, é afetada pelas maneiras como as pessoas falam. Significa que se alguém errar a concordância verbal, essa pessoa seja menos competente na área dela? De jeito nenhum, porque pode ser um grande conhecedor da própria área, um grande especialista, ainda que não domine a gramática. Mas a gente fala muito na nossa área em efeito de sentido, e gera-se um efeito de quebra de credibilidade, muitas vezes, quando esse tipo de erro acontece
nesses contextos mais formais. Então, quem é um palestrante está num contexto em que é visto como autoridade, está num contexto em que pressupõe que essa pessoa tenha informações a mais, né, tenha algum conhecimento específico para passar, e é muito comum a expectativa de que esse conhecimento venha por meio de um uso rígido da norma. Diga, Michele. Oi, boa noite a todos. Eu sou daqui da região de Piracicaba. E eu queria falar um pouquinho sobre a diferença de falar assim para o público, na verdade, por vídeo, que eu acho que eu sou melhor, na verdade, falando por vídeo, do que por telefone. Então, assim, eu acho que são duas formas de falar, mas, assim, na hora que eu falo com a pessoa presencialmente ou por vídeo, eu sinto, porque eu sou da área comercial, tá? Desculpa, não falei sobre isso. Então, assim, eu sinto que eu abordo de forma melhor, eu consigo fazer uma leitura da pessoa, do corpo, né, da expressão e tudo mais, e por telefone eu não me acho tão boa assim. Existe alguma forma diferente que a gente possa fazer para ficar mais legal, sei lá, ou até uma quebra de gelo, né, alguma coisa assim, quando a gente não conhece a pessoa, por exemplo? A melhor estratégia é você tentar criar oportunidades para ouvir um pouquinho mais da pessoa, para entender um pouquinho do estilo, até para entender se a pessoa vai começar a conversa de uma maneira mais formal ou mais informal, porque o ideal é a gente seguir o caminho que for ditado pelo outro nesses contextos, né? Como é que eu vou deixar a pessoa à vontade se eu me aproximar dela falando de um jeito muito formal, depois eu descubro que era uma pessoa mais humilde, que se sente inibida na minha presença. Então, o ideal é incentivar para que a pessoa fale um pouquinho, fazer perguntas que deixem a pessoa contar um pouco da situação, de como já é o trabalho, não sei exatamente a sua área, mas como é que vocês já trabalham, que tipo de equipamento vocês usam, que tipo de profissional vocês têm, para poder ter essa oportunidade de ouvir e de entender como é. E, claro que tem uma variação regional também, né? Eu sei que a gente está aqui com várias pessoas de várias regiões do Brasil. Eu sou do sul de Minas, mas eu moro em São Paulo. São regiões próximas, então a 300 quilômetros de distância da minha cidade. Em outras regiões de Minas, tem outros hábitos e, né, outros jeitos de falar. Não sei se vocês conhecem uma pessoa que é especialista em recolocação profissional, que se chama Mari Torres. A Mariana, ela é bem grande no LinkedIn, ela tem dicas bem legais, assim, de recolocação, e ela me procurou um dia desses para falar que ela forma algumas pessoas para trabalharem com RH, e que ela tinha uma turma de pessoas extremamente competentes, com ótimo conhecimento, com uma ótima rede de clientes, mas que cometem muitos erros de português, do tipo falar para mim fazer. Empresta isso aqui para mim fazer, empresta a caneta para mim escrever. E é sempre uma situação complicada quando não parte da pessoa o interesse em descobrir a resposta, né? Vocês que estão aqui, se vocês me disserem alguma coisa que eu perceba que precisa de correção, eu posso falar durante a aula, posso mandar uma mensagem, a gente tem caminhos. Agora, quando a pessoa é professora de um outro assunto e a língua portuguesa não está em debate, e está falando com pessoas que são muito gabaritadas, que são competentes, que estão bem estabelecidas na área delas, esse feedback é muito delicado. Mas ele é necessário, e foi por isso que ela me procurou, porque ela sabe que tem um impacto. E essas pessoas eram de Juiz de Fora. Não sei dizer se é comum em Juiz de Fora. Na minha cidade é mais comum, sim, alguns desvios gramaticais, que é no sul de Minas. Mas, de qualquer forma, com a internet, a gente não atende clientes só da cidade, né? Você lida com pessoas de vários lugares. Então, mesmo que na região da pessoa, o para mim fazer, para mim escrever, seja comum e não gere nenhum tipo de incômodo, de ruído, é o tipo de desvio estigmatizado, assim como o erro de concordância, que, então, idealmente, a gente precisa evitar. Agora, vou dar um exemplo aleatório de coisa que eu acho que não tem impacto, só para vocês verem como a gente avalia muito caso a caso, né? Não precisa se preocupar assim, meu Deus, eu tenho que saber tudo da gramática. Quantas pessoas aqui usam com total tranquilidade e segurança as expressões em vez de e ao invés de?
São duas expressões que não são intercambiáveis. Wanda foi confiante. Wanda usa. Acho que para a maioria das pessoas, o critério para usar uma ou outra não é claro. Mas é o tipo de troca que não gera nenhum ruído, o sentido não é alterado. Como a maior parte das pessoas usa como se elas fossem intercambiáveis, não é o tipo de coisa que vai fazer alguém se questionar sobre a qualidade do trabalho daquele que está falando, né? Então, só para vocês saberem, o ao invés é para coisas inversas, ou seja, para antônimos, né? Ao invés de fazer calor, fez frio, porque calor e frio são coisas diretamente opostas. Agora, se eu ia sair com roupa rosa e resolvi com preto, preto e rosa não são opostos diretos. Então, em vez de uma coisa, a outra. Então, tem essa diferença. Aí, o pulo do gato é que o em vez de é válido para todas as situações, mesmo se forem coisas opostas. Quer dizer, na dúvida, o em vez de está sempre certo. O ao invés de, não. Mas trouxe esse exemplo só para a gente pensar que, assim, não precisa ter essa preocupação como se fosse necessário dominar tudo da gramática. Não é. Esse é o tipo de coisa que passaria totalmente batido. Mas tem casos, como é o caso da concordância, como é o caso do... O que a gente acabou de falar, meu Deus? Do para mim fazer, que geram esse impacto. Deixa eu ver, alguém abriu o microfone? Acho que foi a Ivone que abriu o microfone. Ivone, quer falar? Ivone. Não? Não? Tá bom. Alguma dúvida sobre isso que eu falei, gente? Deixa eu ver aqui. Mas acho a pergunta da Michelle bem relevante, porque, de fato, boa parte da comunicação a gente faz usando informações que a gente vê na cara do outro, né? Se a mensagem está clara ou não. Então, numa interação, por exemplo, para profissionais de saúde, o profissional vai perceber se a outra parte não está entendendo a mensagem. Tem a chance de parafrasear, de colocar de outra forma, de tentar explicar de outro jeito. Por telefone, a gente não tem essa resposta de como o outro está entendendo. Então, o melhor é evitar ser conciso, apesar de concisão ser um valor da fala, um valor da escrita, um valor da comunicação, a clareza é um critério mais importante, né? Então, nessa hierarquia, a clareza precisa ganhar. Mesmo que eu precise usar mais palavras, repetir a mesma ideia de outro jeito, para garantir a compreensão, isso é melhor, é mais importante, é prioritário em relação à concisão. Eu sempre gosto de falar dessa hierarquia, né, do ranking dos aspectos importantes da língua, porque senão a gente acha que gramática está no topo, e gramática não está no topo. O que está no topo? A clareza, né? A gente se comunica para ser entendido. Então, mais importante do que escrever ou falar de forma correta, é falar de uma forma que a outra parte vai entender. Depois vem os outros aspectos, a concisão, a correção gramatical. Então, essas escolhas são muito conscientes. Acho que essa é uma mudança importante de quando a gente passa a pensar sobre o uso da língua, né? Porque a gente se comunica de maneira espontânea, de maneira muito natural. Se a gente tiver que dar uma palestra agora, a gente dá com o repertório que tem, porque temos esse repertório bastante, todo mundo aqui sabe bastante de português, e a gente vai fazer do jeito que sabe. Mas quando a gente começa a pensar melhor em como se preparar, aí você começa a avaliar os aspectos de um jeito mais separado. Se esse vocabulário é adequado, se eu preciso buscar outras opções, se eu falo frases muito longas e isso faz a pessoa se perder e eu preciso falar frases mais curtas. Então, essas respostas e esses ajustes são feitos com o tempo. E quando eu falo para vocês se gravarem, é de verdade. Eu me gravando e até legendando meus próprios vídeos, fui descobrindo que eu repetia algumas palavras de maneira irritante. A cada 2 frases eu falava, então. Ninguém nunca me falou, eu nunca tinha percebido, né? Então, são coisas que... Ó, falei então, só porque eu estava criticando isso. São aspectos que a gente
só consegue passar a se vigiar e se policiar uma vez que você fica ciente deles. E se gravar, apesar de ser um exercício extremamente desconfortável, é importante justamente por isso. Outra coisa que eu descobri me gravando e que tem um impacto negativo nesses aspectos de comunicação, eu pensava olhando para cima, então o tempo inteiro eu estava assim. E aí parece que você não sabe o assunto, parece que você não se preparou, parece que você está esquecendo tudo. Então é muito... E aí, descobrindo que eu fazia isso, eu fui me acostumando. Para gravar vídeo, eu olho 100% do tempo para a câmera. E para falar com alguém, eu olho, vou distribuindo o olhar entre as pessoas. Mas ninguém nunca me falou, olha, ficar olhando para cima para pensar afeta a credibilidade, passa uma sensação de insegurança. Mas eu descobri isso observando que era uma tendência minha. Para quem vai fazer palestra, aí a gente também já poderia entrar em outras coisas que não são tanto da minha alçada, né, como linguagem corporal. De repente você descobre que numa situação de mais nervosismo, você fica com a mão presa, assim, porque fica nervosa, e aí fica ali travadinha, perde essa espontaneidade, porque o gesto ajuda a trazer sentido para a fala, ou fica mexendo num objeto, girando uma caneta, girando o brinco. Todas são coisas que passam a impressão de que existe uma insegurança. A Annelise escreveu que acha muito chato e repetitivo o de novo. Quando a gente descobre que a gente repete muito determinada expressão, você consegue buscar alternativas. Se eu estivesse falando com jovenzinhos, estaria dando alternativas para o tipo. Vamos falar, por exemplo, assim, nesse contexto. Para adulto, às vezes, a gente descobre, pode ser que a pessoa fala muito né, ou muito então, ou muito qualquer outra conjunção, que são coisas que partem de diagnóstico. Então, acho que a principal mensagem para a gente entrar nesse assunto, quero trazer exercícios nos nossos próximos encontros, mas partam disso, tentem de fato fazer esse teste de se gravarem 10 minutos, pode ser falando sobre a área profissional de vocês, ou falando sobre o último livro que vocês viram, o último filme que vocês gostaram ou detestaram, qualquer coisa desse tipo que possa me trazer essa informação. Porque aí, se vocês me mandarem, caramba, eu falo mas o tempo todo, até quando não tem ideia de contradição. Já viram que tem gente que fala assim? Eu acordei feliz, mas aí depois eu almocei, e você fala, mas por que mas? Porque não teve uma quebra, né, de ideias. Então, eu quero ter essas respostas de vocês. Quais são as marcas de oralidade? E isso não se chama vício de linguagem, apesar de muito normalmente ser tratado como vício. Os vícios são outras coisas, isso é marca de oralidade. Essa hesitação, quando a gente fala para pensar, isso é marca de oralidade, mas é uma marca de oralidade que gera um resultado negativo, que passa a sensação de insegurança, uma hesitação excessiva. Então, vai fazer parte da fala? Vai, pode fazer, mas de maneira contida, sem excessos. Acho que a Wanda tinha falado no começo, né, sobre a pausa. A pausa é um recurso que a gente vai aprendendo a usar e que eu também estou em constante aprimoramento de uso, que no começo parece muito difícil, em vez de falar fazer aquele segundinho de silêncio, mas depois você percebe que nesse segundinho de silêncio você tem a chance de já organizar a frase seguinte, e aí vai falando com cada vez mais segurança. Então, a pausa não é só um recurso para o ouvinte, e a pausa é um ótimo recurso para o ouvinte, porque depois da pausa, você gera impacto. Para quem tem a mesma tendência que eu, de falar tudo no mesmo tom, a pausa é um recurso importante. Vocês percebem que vai vir uma informação mais pensada, ou uma palavra-chave. Falei uma frase, de repente eu fiz uma pausa para dar a palavra mais importante da minha frase. Então, a pausa ajuda para a gente se organizar, ajuda para organizar o pensamento, ajuda para o ouvinte saber que a informação que vem vai ter algum tipo de impacto, e ajuda a
dá diferentes pesos para as partes da fala. E também é um exercício. O melhor conselho que eu recebi, eu fiz um treinamento uma vez de oratória, e o melhor conselho foi: não espere a oportunidade de dar a palestra ou de fazer a ligação para praticar esse tipo de mudança, esse tipo de ajuste. No meu caso, também, aí um problema regional. Às vezes, dependendo do sotaque ou da região, a gente come pedaços das palavras. Para mim, é desafiador falar a palavra também, porque eu venho de uma região em que todo mundo fala também, e também não é estigmatizado lá. Em São Paulo é. Ou existem as regiões em que não se fala o gerúndio, o D do gerúndio, né? O fazendo, comendo, estudando. Também é uma coisa que chama a atenção de pessoas que são de regiões em que isso é falado. Ou seja, pronunciar as palavras com todas as letras que elas têm, por mais bobo que pareça, é algo que tem um impacto muito grande na fala. E que a gente também só vai descobrir que faz quando se ouvir e perceber: puxa, eu pulo a sílaba final das palavras, ou eu abaixo o volume, ou eu pulo, tem uma letra que eu não falo, tem uma ênfase que eu não dou. Enfim, diagnóstico, para qualquer coisa da vida, né? Se isso aqui fosse uma consultoria financeira, primeiro a gente ia fazer diagnóstico, ia pensar em quem precisa de dinheiro para o curto prazo, para o longo prazo, quem é para aposentadoria, quem é para comprar carro. Se fosse um treinamento de saúde, a gente ia pensar quem está aqui para se preparar para a maratona, ou para as Olimpíadas, ou porque precisa perder peso, ou porque quer ter uma vida saudável, sem grandes mudanças. Mas a gente está falando de comunicação, e para fazer esses ajustes, a gente precisa descobrir para cada um qual é o tipo de dificuldade. Me tragam essa resposta, por favor. Vou esperar, podem escrever na plataforma, podem me marcar, porque aí eu consigo trazer exercícios práticos para a gente fazer esse papum, assim. Vamos treinar concordância, vamos treinar expansão de vocabulário, fazer essa substituição lexical, que é quando a gente pega uma mesma palavra e vai trocando por sinônimos para evitar a repetição. Se alguém que fala muito de novo, vai aprender a falar outra vez, novamente, em uma nova oportunidade, em uma segunda ocasião. Quer dizer, a língua tem muito recurso. O que é importante para a nossa mentoria é pensar menos nas proibições, isso aqui é errado, aquilo não pode, e pensar mais nos recursos que a gente tem à disposição. Pelo que eu troco? E até assim, cheguei na hora, eu comecei a falar, estou no meio de uma palestra, fui falar a maioria das pessoas, aí me vem a dúvida, não sei se a maioria das pessoas faz ou a maioria das pessoas fazem. O que a gente faz numa ocasião como essas? Tenta reformular a frase. Puxa, cheguei ali, encarei o verbo, não sei que verbo usar. O que eu faria? Nossa, não sei se é a maioria, mas muitas pessoas fazem. E aí você volta atrás e escapa daquele problema. Né? Ninguém precisa sair daqui especialista em gramática, mas aprender a como se virar para fugir também desses obstáculos. Não são bem pegadinhas, mas são coisas da língua. E só para vocês terem a resposta, tanto faz. Pode ser a maioria das pessoas faz ou a maioria das pessoas fazem. Muita gente aprende na escola que o certo é a maioria das pessoas faz. Só no singular. Por que muito professor gosta de ensinar assim? Porque esse uso é socialmente mais bem aceito, ele tem mais prestígio. Ele é mais bem visto quando a gente faz a concordância com maioria e deixa o verbo no singular. Mas podem abrir a gramática que vocês tiverem em casa. Em qualquer gramática, a gente encontra a informação de que se eu tenho junto dessa palavra, que é uma palavra partitiva, né, uma palavra que indica uma parte, maioria, se eu tenho junto dela um substantivo no plural, a maioria das pessoas, eu tenho a opção também de fazer a concordância do verbo com ele. Então, a resposta certa seria que tanto faz, a maioria faz ou a maioria fazem. Quer dizer, a maioria fazem não, a maioria das pessoas fazem, né? Tem que ter o substantivo no plural. Tanto faz, mas tanto faz de verdade,
profundamente? Se fosse uma prova, sim, porque aí as gramáticas dão respaldo. Na palestra, eu já diria, escolha a opção de mais prestígio, porque pode ter gente no seu público que aprendeu que só tem um jeito certo e que vai se incomodar com a outra forma, que é a de menos prestígio, ainda que ela esteja correta. Moral da história, dividir português em certo e errado não resolve a nossa vida, né? Tem que tomar decisões com muito critério, com base em contextos específicos. Passei do horário, né, Ana? O importante é o conteúdo, né, gente? Está todo mundo aqui feliz, aprendendo bastante. Eu acho que é isso. A gente está aqui para dividir, para compartilhar. Ficou ótimo, viu, Carol? Está tudo perfeito. Mandem para mim no chat só um sim ou não, se vocês sabiam essa dica que eu acabei de dar sobre maioria, sobre a concordância de maioria. Só para eu saber na nossa próxima mentoria se esse tipo de exemplo é interessante para eu trazer para vocês praticarem. Vai estar dividido aí, né? Está bem equilibrado. Mas bom saber, porque acho que é importante. Cada informação que vocês têm vai ajudando a construir um repertório que ao longo do tempo vai trazendo mais segurança. Paulo levantou a mão, pode falar. Acho que ele baixou. tocou sem querer. Tá bom. Vocês estão bem divididos entre o sim e o não. Tá ótimo. É um bom termômetro para eu saber que a gente quer um pouquinho de gramática sim, né, gente? Ajuda. Marcelo, muito boa essas tiradas de como sair dos apuros em uma palestra. Porque acho que o mais importante é saber encontrar recursos e fugir das situações que podem gerar algum tipo de insegurança. E também saber que não tem problema errar, que faz parte, justamente porque a fala é espontânea. Então, às vezes, você está ali construindo o pensamento, você pensou em falar uma coisa no plural, saiu uma coisa no singular, quando vem o verbo, você nem prestou muita atenção no que você falou, esse descompasso acontece. Também é válido para a gente ter mais tolerância como ouvinte. Se fosse um texto escrito, a gente pensaria, puxa, a pessoa nem releu o e-mail antes de enviar. A escrita dá essa chance de fazer ajuste. A fala, não. Então, se errou, tá tudo certo. Estou dizendo isso porque eu sei que tem gente que se falou ali, a maioria das pessoas faz, depois vai se desconcentrar do conteúdo, que é o mais importante, e vai ficar se martirizando, né? Ai, meu Deus, será que falei errado? Será que as pessoas estão incomodadas? Será que gerei um ruído? Então, isso não é o mais importante. O mais importante sempre é o conteúdo. A forma, a maneira de falar, os usos da língua são um apoio, são um recurso até para construir a clareza almejada e a adequação ao público de cada um, mas não são o principal. Ninguém nunca vai sair de uma palestra e falar, nossa, que palestra maravilhosa, a pessoa não cometeu um erro de português. Porque não é disso que se trata, né? É o conteúdo que vale. Então, mesmo que existam desvios, mesmo que haja desvios, pegar o gancho em outro assunto aí para falar de gramática, e que esse exemplo é algo que muita gente erra, mesmo os considerados falantes cultos, que é o verbo haver não vai para o plural quando ele tem sentido de existir. Então, eu não diria ontem houveram problemas, e sim, ontem houve problemas. Amanhã haverá reuniões. Quem já sabia, joguem no chat para mim, sim ou não, por favor. Hoje a gente está quase numa consulta para eu ter resposta sobre vocês. Está fazendo o diagnóstico, né, Carol? Exato. Isso chama diagnóstico mesmo. Hoje em dia, nas escolas, um dos tipos de avaliação que se faz é a avaliação diagnóstica. Porque qualquer professor entrando em uma sala de aula precisa entender onde os alunos estão, quais são as dificuldades. Então, todo mundo sabia, aqui está tranquilo.
Maravilha. Gente, para eu não segurar vocês muito além do tempo, quero saber se tem mais alguma pergunta para hoje. Se não, vou deixar de tarefa vocês me trazerem essas respostas. Quem quiser, quem conseguir se gravar, aproveitem essa oportunidade, podem trazer dúvidas, podem trazer frases, a dúvida que for, mesmo que não seja de uma natureza que a gente tenha comentado aqui hoje. Em encontros passados, por exemplo, para vocês saberem, a gente falou muito sobre a nova ortografia, passamos por vários exemplos, estratégias para memorizar, então fiquem super à vontade mesmo para trazer as dificuldades de vocês. Estarei à disposição, a gente se vê no próximo mês, mas eu estou lá na plataforma, posso interagir com vocês. A Samira me segue, eu estou no Instagram, @portuguesalegal. Então, vocês podem acompanhar lá, também tem dica. Mas aqui vocês têm uma coisa que em nenhum outro lugar eu ofereço, que é a possibilidade de ter as dúvidas de vocês respondidas. Então, puxa, eu fui falar uma frase específica, Carol, e essa frase me deixou em dúvida. Anota a frase e traz para mim, para a gente falar na próxima mentoria. Ou escrever um e-mail, uma mensagem, seja lá o que for. É muito importante ter um caderninho, porque vocês já pegaram uma gramática? Todas as gramáticas são dessa grossura. É uma quantidade de assuntos que a gente nunca vai dar conta, porque você vai estudando, depois esquece um, sempre tem que revisitar. Mas estudar aleatoriamente é muito menos significativo do que estudar a partir das próprias dúvidas. Então, quando vocês anotam as dúvidas recorrentes, vocês têm um caminho para fazer elas deixarem de serem recorrentes. Então, lembrem de mim, durante esse mês que a gente não vai se ver. Surgiu uma dúvida, anota, mandem um WhatsApp para vocês mesmos, escrevam na plataforma, e aí a gente vai resolvendo. Gente, muito obrigada por terem entrado, foi um prazer conhecer vocês. Espero que a gente se veja de novo em outubro, na próxima mentoria. Fiquem à vontade para mandar essas respostas aí. E se precisarem de algum apoio, falem comigo na plataforma e a gente interage lá. Né, Ana? Isso aí. Podem interagir, nos solicitem lá. A Carol está sempre à disposição, sempre muito querida. Parabéns, Carol. A aula foi ótima. Obrigada a todo mundo, né, que está aqui acompanhando. E acho que é isso. Obrigada, gente. Boa noite para vocês e até a próxima. Obrigada, Carol. Tchau, obrigada. Deixa eu parar a nossa gravação. Boa noite. Boa noite.